Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Anne Caroline. Peço para que vocês que estão chegando agora se inscrevam no meu canal, sejam muito bem-vindos, que vocês sejam edificados e abençoados através de cada postagem que nós formos colocando aqui, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like e compartilhar para abençoar outras vidas também. Gente, hoje eu vim aqui contar um pouquinho do meu testemunho, né? Com os meus bebês da bronquiolite. Meus filhos venceram essa doença, né? Mesmo com vários diagnósticos que seria impossível essa recuperação, né? E ainda mais seria impossível sem alguma sequela. Então vamos lá, gente, sem mais delongas, agradeço demais a Deus essa oportunidade de poder estar aqui hoje contando isso a vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha, isso aconteceu em abril, né? Na semana de Páscoa. Antes disso, antes de tudo acontecer, na verdade, eu tinha ido para uma casa, né? Eu aluguei uma casa. E aí a umidade da casa ajudou a gravar um pouquinho a questão respiratória dos meus bebês. E porque eles entraram em contato com alguém que estava com esse vírus essencial respiratório positivo, né? Bom, a gente não sabia de nada, então a gente acreditou que fosse uma rinite, tanto que a gente passou eles no pediatra, Fernando, que ele nos abandonou, né, da rede, mas nós passamos com ele e eles já estavam com o nariz um pouco corizado e tudo, e ele me falou dessa doença, né, esse vírus essencial respiratório e o que ele poderia causar, e por isso que ele chamou a nossa atenção mais e redobrar esses cuidados. Só que até então a gente achou que fosse então o quê? Uma rinite alérgica, né, gente? Porque foi muito fraquinho os primeiros sintomas. Passou 2 dias exatamente, 2 a 3 dias, eu acredito. Começou a ter uma piora, mas eu fui tentando com inalação, lavagem nasal, né? Porque eu sabia que toda vez que eu recorria ao médico eu ficava, então eu não queria ir ao médico, eu queria tentar resolver em casa de todo jeito. Só que um desses dias, um determinado dia, a gente percebeu que a Vitória ela estava um pouco mais quieta, ela estava um pouco mais cansada que normal. Por que eu digo normal? Porque eles, por serem bebês prematuros de UTI, então às vezes eles têm uma respiração um pouco mais cansada, às vezes, tá, gente? O que é um padrão normal para eles, né? O que é um padrão normal para um bebê de 9 meses, que nasceu de 9, não é um padrão para eles, né? Então, o padrão respiratório normal é de 18 a 45, né? O da Vitória é de 18 a 60, do Arthur de 18 a 50, né? E uma saturação da Vitória é esperada 88 a 95, pelo menos era o esperado, né? E o Arthur era de 92, assim. E então, assim, gente, ela já era cansada um pouquinho, né? E só que naquele dia ela estava mais cansada que o normal. E aí a gente foi observando, foi cuidando em casa, tudo bonitinho. Só que chegou a madrugada e ela teve uma piora, né? Eu acordei para amamentar e eu percebi que ela não estava conseguindo mamar e estava afundando muito essa região aqui, né? Ela estava afundando muito e aqui também que a gente sentia o tórax afundando bastante. Então, eu e meu esposo conversamos e a gente falou, não vai dar tempo de deixar ela aqui mais, vamos levar pro médico. E aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, vamos pro médico? E que a Vitória não tá bem. Meu pai prontamente, graças a Deus, ele prontamente desceu, viu que a coisa estava feia mesmo e me levou. Como era de madrugada, eu fui no Hospital da Luz, né, do Vila Mariana. Foi onde eu tive eles, foi onde eu passei toda a minha gestação e tudo. Então eu levei pra lá, né, porque lá já tinha todos os prontuários, tudo bonitinho. E por ser de madrugada, a gente chegou mais rápido, né? E aí meu pai falou, a gente acreditou que o médico ia passar um remédio e a gente ia voltar pra casa. Eu não sabia da gravidade que estava e eu dou graças a Deus pela sabedoria que Deus nos deu naquele momento de conduzir ela para o hospital. Porque se eu não tivesse levado e tentado ficar mais um pouco em casa, talvez hoje eu não estaria aqui contando isso para vocês, tá? Então, acabou que a gente levou no hospital,
fizemos rapidamente uma bateria de exames, raio-x, e o raio-x dela não deu legal. Deu a suspeita de bronquiolite, aí eles pediram um painel viral para confirmar essa suspeita, tá, gente? E aí foi pra máscara de oxigênio. E usou, e a físio vinha fazer lavagem, não saiu uma secreção muito legal, né? E passou um determinado tempo, isso foi piorando, né? Isso foi na madrugada de sábado, né? Foi na madrugada de um sábado pra lá. E daí foi piorando, e aí foi pro catéter. E desceu então a cirurgiã para ver o raio-x da Vitória. E aí foi constatado que era pneumotórax. Minha filha estava com pneumotórax. E essa era a segunda vez. A cirurgiã que desceu foi a mesma que cuidou dela na ANEL, né? E a minha filha na ANEL, ela desenvolveu também esse pneumotórax devido ao uso prolongado de ventilação mecânica, né? Então acabou tendo um escape de ar e fez uma bolinha e teve pneumotórax. Só que dessa vez a cirurgiã não estava entendendo por que tinha dado de novo, porque não era para ter se refeito, né? E aí ela agendou a cirurgia da minha filha para 6 da tarde, porque nós acreditávamos que a Vitória seguraria até lá. Só que foi passando os minutos e a Vitória foi piorando, gente. Nossa, foi uma cena que eu não esqueço mesmo. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, vem pra cá. Nesse mesmo dia eu tinha um chá de bebê na igreja. Eu tinha um chá de bebê marcado na igreja. Eu falei, mãe, vem pra cá, eu vou pro chá de bebê. Eu preciso distrair um pouco. Porque tudo que tava acontecendo, eu ficava, Deus vai levar minha filha, Deus vai levar minha filha, Deus vai levar minha filha. Né? Então, eu precisava sair daquele cenário um pouquinho pra respirar. E aí minha mãe chegou lá. Eu entrei com ela na sala de cirurgia, assinei as papeladas que tinha que assinar, saí e fiquei na sala de espera com a minha mãe. Gente, cada minuto era tenso. Até que saiu um rapaz que eu vi que estava dentro da sala de cirurgia, gente, cheio de saco preto, cheio de lençol, descendo para um túnel, né, que é onde eles fazem o descarte. Mas, gente, eu entrei num desespero, que vocês não têm noção, mas desespero que foi ali, porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa com a minha filha, né? Eu falei, não deu certo a cirurgia, meu Deus. Aí minha mãe, calma, né? E aí foi que a médica apareceu e falou com a gente que a cirurgia tinha sido um sucesso, que saiu muita água, muito ar, né, também. E que tinha dado certo, ela ia pro pós-operatório para depois subir pra UTI, né? E Deus foi tão bom que nesse hospital não tinha vaga, gente, porque antes desse vírus essencial respiratório estava cheio. Mas Deus preparou e minha filha conseguiu uma vaga lá. E aí nós subimos, né? E minha mãe subiu com ela, eu vim pra casa, participei desse bebê, muito chorosa, né, gente? Porque imagina o cenário que eu vivi, né? Minha sogra ficou com meu filho, pro meu esposo ir trabalhar. E aí quando eu cheguei eu falei pra ela guardar um pouquinho pra mim lá nesse chá de bebê. Fui, ganhei tanta coisa, gente, que até hoje muitas eu não abri, viu? Porque toda a minha gestação foi muito abençoada. Então, pacote de fralda, então, gente, eu tenho estoque lá embaixo, numa casinha daqui do meu avô. Tem um estoque de tudo que eu ganhei das crianças, que não coube na casa da minha mãe. E aí, gente, fiquei muito chorosa. Fui fazer ovo de Páscoa, porque eu tinha prometido pra, né, pro meu irmão que eu ia dar um ovo de Páscoa pra ele, feito por mim. Eu fiz um pra ele, fiz um pro meu pai e pra minha mãe. Até que no domingo de manhã minha mãe liga. Eu perguntando toda hora, mãe, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. E aí domingo de manhã ela liga pro meu esposo, que ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele é mais firme, e falou que o médico queria conversar com a gente. Quando a pessoa liga falando do médico, precisa falar com os pais, não se passa mais nada na sua cabeça. O que se passa é que algo de grave tá para acontecer ou aconteceu. Aí eu fui na igreja avisar meu pai, minha sogra agradeceu por ficar com meu filho. E eu fui na igreja. Eu falei, pai, o médico chamou a gente. Meu pai tava na escola musical. Eu falei, pai, o médico chamou a gente. Já comecei a chorar. Meu pai me abraçou, o pastor se comoveu, todo mundo se comoveu, fizeram oração.
O pastor liberou meu pai para levar a gente. O pai levou e ficou esperando lá na recepção. Gente, o médico demorou para chegar. O Dr. Clóvis, até hoje eu lembro dele. Porque ele tava atendendo outras intercorrências. E quando eu cheguei lá, minha filha tava muito mal. Eu falo chorando, gente, porque a cena passa na minha cabeça. E minha filha estava muito, muito mal. Minha filha estava mal. Ela estava amarela. Né? Já quase sem vida. Eu posso dizer isso pra vocês. E aí o Dr. Clóvis chegou, me falou o diagnóstico, falou, muito difícil ela sair dessa. Falei, qual é a chance dela ir pra casa, doutor? Mínima. Mas a gente vai fazer de tudo. E aí tá bom, não aguentei ficar lá, não aguentei ver minha filha daquele jeito, né? Sofrendo daquele jeito e eu não podendo fazer nada. E aí meu esposo falou, amor, eu vou ficar, e você vai. E aí eu vim pra casa muito chorosa, não consegui comer, não consegui fazer mais nada. Eu ficava olhando pro meu filho, né? Isso no domingo de Páscoa, viu, gente? E acabou que meu esposo liga à tarde pra minha mãe e fala, olha, a Vitória teve que ser entubada, ela teve uma parada respiratória, né? E eles chamam de cianoses, né? Cianose. Se eu não me engano, é esse nome, gente. Se não for, vocês me corrijam aí, tá? E aí, meu esposo não me ligou, porque ele sabia que eu não tava com estrutura pra ouvir. E aí, ele não me ligou. E eu desabei, porque quando minha mãe começou a chorar aqui no quarto dela, eu já sabia que poderia ser alguma coisa. Aí comecei a chorar. Meu pai que não ama a Vitorinha, né? Já por tudo que ela já tinha passado na NEL. Então, o pai muito apegado a ela, ele ficou muito triste. Eu fiquei, Deus vai levar minha filha. E o Gabriel não tava aguentando ficar lá. Então, pra ele não estar aguentando ficar lá, eu falei, a coisa tá séria mesmo, né? Então, a minha sogra se dispôs a ir passar aquela noite com a Vitória no hospital. E ela foi, chegou lá, viu que a situação não estava nada agradável, né? Mas ela ficou lá por nós. Eu e Gabriel, a gente não conseguiu pregar o olho. Não conseguimos mesmo. Aí tudo bem, passamos esse domingo, né? Segunda, trocaram lá de acompanhante na UTI. Na terça, a minha sogra veio trazer as roupinhas que ela ia passar. Aliás, veio buscar as roupinhas que ela ia passar, porque a gente na correria do hospital não estava conseguindo fazer. E ela percebeu que o Arthur estava um pouco cansado, mais do que o normal, né? E eu falei, tá não, ele tá bem. Mas ela percebeu, como eu tava com a cabeça tão cheia, eu não tinha anotado esse detalhe, né? Mas minha sogra percebeu e aí falou, eu falei, vou levar no médico, né? Gente, não deu outra. O Arthur também estava com bronquiolite. Ficou. Então, acabou que ficou eu e meu esposo já dentro do hospital. Ele no andar e eu embaixo, só em observação. E daí aconteceu que uma madrugada meu esposo foi trabalhar, eu fiquei e foi minha sogra também, porque minha mãe estava trabalhando, minha tia Nádia, minhas outras tias estavam trabalhando, meu pai também ia fazer carreta, então eles não poderiam estar. E aí a minha sogra foi e ficou comigo lá. E aí o Arthur parou de querer mamar. Logo o Arthur, gente, quer fominha, né? E não passou bem a madrugada toda. E aí a enfermeira pediu pra me chamar. Daí eu troquei com a minha sogra, porque a Vitória já estava um pouco mais estável. Ela tinha sido entubada mesmo, né? Porque se não fosse assim, ela não ia resistir. E aí eu desci. Gente, quando eu desci, eu peguei o Arthur. Aí tentaram colher exame dele, né? Painel viral, tudo para confirmar o diagnóstico médico que eu já tinha dado. É o doutor excelente, doutor Igor. Ele falou que ia dar um soro pro Arthur, né? Pra ele não desidratar nem nada. Só que o Arthur também teve uma parada respiratória. O Arthur ficou roxo, gente. Azul, sei lá, uma cor muito... E aí eu saí em desespero atrás do médico. E aí rapidamente eles me tiraram da sala e foram fazendo as manobras, foram fazer o que tinha que ser feito. E o Arthur também subiu pra UTI. Gente, eu passei praticamente um mês dentro daquela UTI. Encontrei pessoas maravilhosas, médicos maravilhosos. Fiz amizade com os físios de lá. Fiz amizade com as técnicas de enfermagem de lá. Tenho contato até hoje com muitas delas, né? E elas me deram muita força, né, no que eu estava passando.
E, gente, olha, eu comecei a parar de cantar. Eu falei assim, meu Deus, eu não canto mais porque eu não vou ver. Por quê? Porque a gente canta os louvores e na realidade é totalmente diferente. Igual o hinos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E, gente, na prática eu tinha esquecido de tudo isso, né? E às vezes Deus nos prova para ver se aquela adoração nossa é verdadeira mesmo, né? Mas além disso, o Senhor me levou ali para que eu amolecesse meu coração diante a uma situação que tinha acontecido. Eu estava com o coração muito endurecido, né? Para liberar o perdão, gente. Olha, isso realmente tem sentido, sabe, gente? Porque eu não queria liberar o perdão, eu fiquei muito magoada, muito chateada, não queria saber, né? E toda vez que tocava no assunto eu ficava muito nervosa. E olha, gente. E aí eu passei por esse processo com meus filhos. Meu filho também foi entubado, né? Então imagina, eu tava com os dois no mesmo andar. A diferença era de 8 quartos, não, 7 leitos, né? A diferença dos dois. E eu vendo a saturação de um caindo, do outro caindo também. Foi um cenário muito difícil viver. Até o dia que eu fui no salão de beleza pra, né, tentar esparecer um pouco aquilo. E aí chegando lá, a cabeleireira Mara, ela lembra. Ela me falou, Anny, você tem uma pendência com Deus? Aí eu falei, não, eu não tenho nenhuma pendência. Aí ela, você tem certeza? Eu falei, eu só não perdoei tal coisa que fizeram por tal pessoa e tal. Aí ela pegou e me contou um testemunho dela e falou, faça e libere esse perdão o mais rápido que você puder. Que você vê que seus filhos vão sair desse hospital e nunca mais vão voltar para lá. O mais rápido que você puder, faça isso. E eu falei, falei, tá bom, amém, mas eu falei, não vou fazer isso. Eu falava, não tô errada. E eu me humilhar, mas eu não tô errada. E, gente, enquanto mais, ela falou isso num dia, se eu não me engano, foi na segunda. Se eu não me engano, viu, gente? Mas foi um dia que ela me falou. Quanto mais eu endurecia o coração, mais as notícias eram desanimadoras. Até que eu decidi, né? Mesmo pessoas falando, não, menina, não faça isso. Você não deve nada, né? Que a pessoa que tem que fazer isso por você e não sei o que. Mas eu pensei naquela palavra, aquilo ficou ardendo no meu coração, sabe? E acabou que eu fui lá e fiz isso. Eu fiz. E me senti em paz, gente. Veio uma paz absoluta e imediata na minha vida, graças a Deus. E com tantos diagnósticos ruins, que minha filha ia voltar com oxigênio para casa, que eu só ia tirar minha filha de lá quando eu tivesse tudo certo com oxigênio em casa. Em questão de dias, os meus filhos começaram a evoluir, né? Depois que eu tomei essa atitude, gente, sério, liberem o perdão. Esses dias eu postei sobre isso no meu status, que é muito verdadeiro, né? O rancor, a mágoa, o ódio, ele travam muitas coisas nas nossas vidas, sabe? Então, mais tem Deus para nos dar do que o diabo para tomar, gente. Então, independente do que tenha acontecido com você, né? Independente de qual situação tenham te colocado, perdoa, libera o perdão, gente. Isso vai te libertar, vai destravar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E foi isso que segui, que a irmã Mara falou para mim, usada por Deus, e não deu outra. Para quem tinha tantas notícias negativas, meus filhos começaram a recuperar, começaram a se recuperar, começaram a evoluir, surpreender a equipe médica, né? O Arthur, então, gente, ele foi saindo das coisas sozinho, viu? Tiraram ele do tubo, que ele primeiro se tirou, né? Ele se estubou.
E aí a Fê ele já fez isso mesmo. A gente já tava programando pra tirar ele amanhã, ele se adiantou. Vamos tirar, pôr o CPAP. Colocaram o CPAP no meu filho, passou 2 dias, ele também arrancou. Aí ele foi pro CAF, passou alguns dias, ele mesmo arrancou o CAF. E aí foi pro O2, né, oxigênio bem mínimo. E ele mesmo arrancou. Aí quando a gente achava que tava lá dentro, o nariz tava aqui, ó. E aí ele tava saturando 100%, e aí decidiram tirar de vez. Minha filha também, só que ela foi um processo um pouquinho mais demorado, né? Ela subiu, chegou a subir primeiro que a Arthur, ainda estava muito desconfortável, desceu, ficou mais alguns dias na UTI. E aí o Arthur subiu, gente, no outro dia o Arthur teve alta. E logo em seguida minha filha subiu também, e alguns dias depois ela também teve alta. E, gente, olha, foi muito emocionante trazer o Arthur para casa. Mas trazer a Vitória foi muito mais. Eu não tenho palavras para descrever esse momento. Eu fiz uma surpresa, né, pro meu esposo. É uma coisa que vocês não sabem, que eu acho que eu não cheguei a falar pra ninguém, mas eu vou falar aqui, é que numa sexta-feira ela ia sair na alta do sábado. Mas eu não sei explicar o que aconteceu, gente. Eu realmente não sei. Só sei que eu tava falando com a minha mãe, mandei uma foto minha com ela. E de repente me deu um apagão e eu caí com a Vitória, né? E quando eu levantei em si, percebi que eu e ela tava no chão, eu me levantei, peguei ela no meu colo e saí correndo chamando a enfermeira. Veio a equipe médica, fizemos ultrassom, ou fizemos tomografia, desceu a cirurgiã. Pra honra e glória do Senhor, tinha dado uma hemorragia, mas muito pequenininha que foi absorvida. Pra honra e glória do Senhor. E aí a gente acabou que teve que ficar mais um dia em observação pra ver como ela ia reagir. E minha filha não teve nenhuma sequela. Gente, se não é o cuidado de Deus, me digam o que é. Porque através de uma atitude minha, o Senhor fez uma reviravolta tremenda, inexplicável na minha vida e na vida da minha filha, da minha família, né? Então, gente, eu não tenho palavras para explicar para vocês como foi, né? E aí no domingo de manhã, eu liguei pra minha mãe. Fiquei sabendo que eu tava de alta, eu liguei pra minha mãe, meu pai tava na igreja, meu esposo chegou, mas não queria falar pra ele. Aí era pra ser surpresa. E aí eu falei, mãe, eu preciso de dinheiro, tô com a dívida. Ela lembra, gente, ela vê esse vídeo aí, ela vai falar pra vocês. Eu falei, tô com uma dívida, finge que é uma dívida que eu tô e eu preciso pagar. E a senhora manda aqui o dinheiro do Uber que eu vou chegar em casa de surpresa. Minha mãe seguiu, né, esse conselho. Ela comprou, gente, fez uma mesona de café pra mim. Maravilhosa. Embora a comida do hospital tava boa. E às vezes eu saía pra jantar nos restaurantes, tudo, né? Antes de subir pro quarto. Porque na UTI, quando a gente tava lá, a gente saía às vezes pra jantar, pra espairecer um pouco a mente, né? E as meninas olhavam lá pra mim. Mas era saída rápida, tá, gente? Só que lá no quarto eu já não podia. Porque era uma pré-alta, era eu cuidando com alguns monitoramentos, né? Pra poder cuidar em casa do mesmo jeito. E aí, ela me preparou um café abençoado pra mim, gente. E aí, ao chegar, eu falei, meu Deus, como que eu vou avisar meu pai? Pra chegar, eu falei, ô pai, eu tô aqui no hospital. A médica, ela vai passar aqui pra me dar o boletim da Vitória. E aí tá tudo certo pra nós ir embora amanhã. E eu falei, daqui a pouco eu ligo pro senhor ver sua neta. Só que não, gente, eu tava na rua já, a caminho de casa. E aí eu peguei o Uber, né? E o senhor também tinha neta, ele se emocionou com a minha história e tal. E a gente veio conversando, né? Eu falei, moço, eu vou falar pro meu pai que ele tem uma encomenda, tá? Pra receber aqui no seu carro, vou dar a placa do senhor. Quando a gente vai chegando, eu vou avisar pra ele buscar e vai ser nossa. Gente, fiz desse jeito. Falei, pai, o Gabriel não tá atendendo a moça tá indo entregar um negócio aí. Chama, ninguém tá atendendo, o senhor pode buscar pra mim? Gente, quando meu pai desceu, abriu a porta e viu que era eu e a Vitória. Gente, foi uma emoção muito, muito grande. Foi comovente. O motorista do Uber chorou. E, gente, nossa, foi emocionante demais.
Deus preparou tudo, sabe? De uma forma inexplicável. Até o jeito que eu ia chegar em casa, meu pai pegou o bebê do meu colo, eu subi atrás com a bolsa, mas meu pai saiu chorando, minha mãe chorou, meu esposo. E foi o melhor dia das nossas vidas. E desde aquele dia, eu realmente não voltei mais para o hospital, gente. Só volto para consultas e exames de rotina mesmo. Através da obediência. Porque Deus usou uma irmã para falar comigo o que eu precisava fazer. E mesmo resistindo muito, eu fiz. Senti paz na alma. E a partir dali meus filhos tiveram uma evolução muito grande. E Deus curou eles. E hoje eu posso dizer, o nosso Deus é um Deus extraordinário. Ele é um Deus de milagres sobrenaturais, né? Mas a mensagem que eu tenho hoje para a sua vida, tira a pedra. Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Então tira a pedra. Eu não sei qual pedra que se trata, que Deus quer falar com você, que você precisa remover, né? É como Jesus, quando chegou ali no sepulcro, né, do irmão de Marta e Maria. Marta e Maria, por serem amigas de Jesus, e e Lázaro ser amigo de Jesus, elas acharam que ele viria imediatamente. Mas Jesus demorou, né? No dizer delas, Jesus demorou, mas ele não demorou, ele chegou na hora que era para ele ter chegado ali, né? Mesmo naquele cenário de luto, porque tudo o que ele ia fazer era para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E ele ia operar o milagre. Mas não foi ele que tirou a pedra, né? No versículo lá fala, tirai a pedra. E aí tiraram a pedra. E aí sim, ele falou, Lázaro, vem para fora. Aí sim, ele operou o milagre. Então, muitas das vezes, pedras nas nossas vidas impedem o operar de Deus, né? Então é essa a mensagem, através desse testemunho. Eu não sei se vai impactar uma, duas pessoas, mas eu sei que vai impactar a vida de alguém. Vai tocar alguém que talvez esteja na mesma situação ou esteja passando por alguma situação diversa. Mas esse final, essa mensagem, guarde com você, medite. Ore ao Senhor, peça para que Ele te mostre qual é a pedra que está impedindo o trabalhar dele na sua vida, que está impedindo o operar de um milagre dele na sua vida. Remova essa pedra. E grandes coisas o Senhor fará na sua vida, assim como Ele fez na minha vida. Ele vai fazer, mas depende de você também. O céu, ele reage às nossas ações. Então, por uma ação sua de tirar a pedra, o céu vai reagir e Deus vai agir na sua causa, na sua vida. Amém? Gente, foi isso. Claro que se eu fosse contar o testemunho detalhe por detalhe, daria muitas horas aqui, porque ele é muito extenso. Mas eu acredito que vocês compreenderam, entenderam o que foi a minha trajetória e o milagre que Deus operou. Desde já eu agradeço a cada um que orou. Gente, teve gente do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, de tantos lugares, né, que enviaram assim, falando aqui, nossa igreja está fazendo campanha de oração aqui também, estamos orando, estamos jejuando. Fora a minha amada igreja Bleia, né, Assembleia de Deus, os irmãos daqui, a igreja também que eu já congreguei e amo as pessoas de lá também, a igreja Filhos do Rei, né, fizeram também uma campanha, a pastora de lá, a irmã Mércia, que me apoiou, orou, né, esteve ali todos os dias mandando uma mensagem de apoio aos meus coordenadores, Rauan, Thaís, pastor Eliezer, aos meus líderes, Flávio e Valês também, que esteve ali, ó, chorando comigo, todos eles, gente, meu pastor Jorginho, uma bênção, viu, gente? Pensa numa bênção de Deus na minha vida, esse pastor, né, que esteve ali também, orando por nós, intercedendo, emprestando os seus joelhos por nossas vidas, né, e hoje nós estamos aqui para honra e glória do Senhor. Agradeço minha família, minhas tias, minha mãe, meu pai, minha sogra. Que Deus continue abençoando todos vocês. Muito obrigada por toda ajuda, todo apoio de sempre. Minha tia Nádia, meu tio Lúcio, minha tia Simone. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Eu quero muito recompensar cada um, mas não iria conseguir.
Então, eu oro e peço ao Senhor que recompense a cada um de vocês, tá? Por toda ajuda, todo apoio, tudo que vocês fizeram e fazem por mim, tá bom? Um beijo a todos. Deus abençoe. Tchau, tchau.